Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre comunicação síncrona ao investigar a técnica de Remote Method Invocation. O RMI é uma extensão do RPC ao mundo dos objetos distribuídos. Nesse contexto, um objeto pode invocar método de um outro objeto remoto. Na verdade, nós temos uma programação orientada à interface, pois um objeto ele deve disponibilizar uma interface contendo métodos para serem invocados remotamente. De um modo geral, nós podemos representar da seguinte forma. Do lado esquerdo, nós temos um nó na rede que tem um objeto A, que justamente faz uma invocação remota a um método que está localizado em um outro computador, ilustrado à direita, e esse método vai ser invocado no objeto B, que por sua vez fará invocações locais a um objeto C, que por sua vez invocará localmente um objeto E, e esse objeto E vai fazer uma invocação remota a um outro objeto remoto F localizado em um outro processo dentro do mesmo nó. No contexto do RMI, nós temos interfaces remotas, pois um objeto remoto ele implementa os métodos de sua interface remota. E os objetos remotos só podem invocar métodos declarados na interface remota, enquanto objetos locais podem invocar qualquer tipo de método. Na figura abaixo, nós podemos ver um objeto que vai invocar qualquer um dos três métodos indicados na interface remota, no caso M1, M2 e M3. Por outro lado, o objeto à direita ele pode invocar os métodos M4, M5 e M6, como também aqueles disponibilizados na interface remota. As invocações. As ações são iniciadas por invocações de método, e isso pode resultar em uma cascata de invocações. Por exemplo, no lado direito, nós podemos ver que o objeto B faz uma invocação local ao objeto C, que por sua vez é o objeto E o objeto E faz invocações locais ao objeto F. Quando a invocação foge ao escopo do processo do computador, o invoker, ou seja, aquele objeto que faz a invocação, ele deve possuir uma referência remota para o objeto. No caso da linguagem Java, da plataforma Java, é possível obter uma referência e nós veremos a assinatura do método para esse fim. E como funciona basicamente a implementação do RMI? Então, basicamente, nós vamos utilizar estruturas, objetos que vão prover justamente a transparência para os envolvidos. No caso do cliente, nós temos um objeto A que vai fazer uma invocação no objeto remoto B. Para isso, vai haver um proxy, um substituto, um componente de software que vai, de uma certa forma, simular o comportamento do objeto B, de modo a conferir a transparência. E o que acontece é que nós temos tanto no cliente quanto no servidor, nós temos alguns módulos, os módulos de referência remota e os módulos de comunicação, que vão se coordenar justamente para prover a transparência. No caso do RMI, existe o proxy no cliente, que tem como objetivo tornar as invocações remotas transparentes para o cliente, de modo que o comportamento se assemelhe àquele de um objeto local. Além disso, implementará os métodos da interface remota. Porém, essa implementação não tem a lógica da aplicação. Em vez disso, vai encaminhar as mensagens para o objeto remoto. Como também há um componente que vai fazer o marshalling e unmarshalling, enviar e receber mensagens. Haverá também um proxy para cada objeto remoto que o processo cliente possuir referência. O skeleton ele está localizado no servidor e ele vai implementar os métodos da interface remota, vai fazer o processo de unmarshalling e invocar o método apropriado no servant, como também realizar o marshalling do resultado e enviar o resultado para o objeto proxy.
O dispatcher, por sua vez, executa no servidor e vai receber as requisições do módulo de comunicação e vai selecionar o método apropriado do skeleton. Vale ressaltar que no caso do Java RMI, existe um serviço chamado Binder, que vai justamente manter uma tabela de mapeamento entre nomes textuais para referências remotas de objetos. E esse binder ele vai ser utilizado por servidores para registrar seus objetos remotos por um nome e também vai ser utilizado por clientes para obter tais objetos. No caso do Java RMI, ele permite que os objetos invoquem métodos em objetos remotos. Porém, vale ressaltar que não provê transparência. Por que não provê transparência? Porque o programador, ao invocar um método que seja remoto, ele deve tratar uma exceção remote exception, indicando, deixando claro que aquele método vai ser executado de forma remota, apesar de que fornece os demais tipos de transparência. De um certo modo, eu considero isso como que não há uma transparência completa. O implementador de interface remota deve implementar a interface remote. Aqui nós temos um exemplo onde justamente tem uma interface shape que justamente vai estender a interface remote e ela vai prover dois métodos, sendo que os dois vão lançar exceções remote exceptions. E aí também temos uma interface shapelist que justamente estende a interface remota e vai implementar alguns métodos, lançando sempre exceções remote exception. E o Java RMI ele fornece alguns métodos que são utilizados na construção de aplicações que se baseiam em RMI. O primeiro deles é o método rebind, que justamente vai reassociar um nome de uma string com uma referência de um objeto remoto. Em segundo lugar, há um método chamado bind, que justamente vai juntar, ligar, unir uma string com um objeto remoto. Esse método ele é utilizado pelo servidor justamente para registrar aquele objeto remoto com uma determinada string. E essa string, quando será utilizada? Justamente no método lookup, onde o cliente vai, em primeiro lugar, ter que ter uma referência para aquele objeto remoto. E como essa referência é obtida? Por meio do método lookup, onde o cliente vai passar o nome daquele que foi registrado e vai obter automaticamente uma referência remota. Há também um método chamado list que retorna uma lista de strings contendo os nomes que foram registrados. Para finalizar, deixo aqui então um primeiro problema que consiste em uma rede de sensores sem fio está sendo utilizada para monitorar a temperatura máxima em uma região. Cada nó monitora a temperatura de um ponto específico da região. Pedimos para que proponha um algoritmo para computar a temperatura máxima e justamente difundir esse valor máximo para todo o nó sensor da rede. Vamos assumir que a comunicação é feita apenas por broadcasting e os broadcasts eles são intercalados. Eles não vão se sobrepor, resultando em problemas como colisão. Então, dois nós eles nunca podem enviar ou receber dados ao mesmo tempo. Um segundo problema consiste em uma rede de nós móveis, onde cada nó suporta apenas comunicação broadcast. Esses broadcasts eles têm um alcance limitado, então todo nó pode não receber todas as mensagens e então a rede pode não ser conectada. Como dado um nó P irá descobrir se ele pode direta ou indiretamente se comunicar com um outro nó Q? Que tipo de modelo de computação você está utilizando para essa solução? Deixe então esses dois problemas para reflexão. Muito obrigado.